Olá, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. A aula de hoje é sobre matemática e interpretação para o Enem. Vamos lá. Para que eu tenha essa análise e interpretação, vou só explicar um pouquinho sobre a compreensão, porque existe uma diferença entre interpretação e compreensão. Tem exercícios de matemática que tem realmente compreensão. Por exemplo, se tivesse um gráfico, né? Você poderia analisar e tirar informações daquele gráfico. Que é só você observar lá e tirar os dados. Olha e analisa o gráfico. Vamos supor se o gráfico maior ou que tem informações com maior número de população, menor número de população. Um exemplo, né? Isso é compreensão, que é só você analisar dentro daquelas informações. No caso da interpretação, não. Você precisa ter conhecimentos que vão muito mais além. Então, assim, ó, de uma forma mais formal, né? Que seria a compreensão de um texto? É a análise de decodificação do que está realmente escrito. Então, assim, dentro de textos, né? Você não pode mudar a ideia do autor. Então, exatamente aquilo que está escrito. Se fosse uma prova do Enem, ou um vestibular, um concurso, eles podem dar um texto enorme para você. Se ele te der um texto enorme, gente, pega isso como um brinde. Porque as respostas estão exatamente ali. Então basta você ler e aí você vai conseguir responder, porque não tem outro lugar onde vai obter a resposta. Então ele vai falar assim, a resposta está na terceira linha, está na 13ª linha. Então isso vai ajudar muito. Olha só que benção, né? Agora, a interpretação não. A interpretação você tem que ter conhecimento além. E para você ter esse conhecimento além, você tem que ter muita leitura. Conhecimento que vai além. Ou você está embasado, né, dentro do seu universo, que você tenha esse conhecimento que vai além. Tá? Então, por isso, se você vai fazer um concurso, por exemplo, na área de advocacia, a sua linguagem tem que ser muito técnica, muito específica dentro daquela formação. Se você vai fazer dentro da área de professor, a sua linguagem técnica tem que ser dentro da formação pedagógica e assim por diante. Então, tem que buscar essa linguagem mais específica. E no caso do Enem, ela tem que ser diversificada. Então, por isso tem que ter muita leitura para que você busque uma linguagem diversificada também, beleza? Então, dentro da matemática, quando o professor fala assim, poxa, você não consegue fazer interpretação? Chega um professor de história, né? História, geografia, português, né? É muita leitura, muitas palavras, né? E aí você escreve e você acha que aquilo é suficiente. Aí ele fala assim, oh, mas você não sabe fazer interpretação? Mas por que não conseguiu fazer interpretação? Porque você não conheceu o suficiente das informações que eram para você colocar ali naquele momento. Não eram relevantes. E no caso da matemática, também, olha só, você vai ter o português, mas você precisa transformar tudo isso em números. E esses números, muitas vezes, tem que estar além do que está escrito ali. Né? Então, não é só transformar, né? Ele tem que estar muito mais além. Então, tem que ter conhecimento mesmo, do básico ao avançado. Então, é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje, que você precisa ler e depois fazer uma interpretação. E não precisa ter medo. Esse é o interessante, porque às vezes o texto ele é grande, mas quanto maior ele for, mais informação ele te dá. E se ele te der um desenho, por exemplo, ele está te ajudando para ilustrar, para ajudar ainda mais para você chegar à resposta que ele deseja, beleza? E aí, eu coloquei o desenho aqui, ó, para ajudar as informações a ficar bugadas no seu cérebro. Então vamos lá. Primeira questão do Enem 2012. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é uma leitura. Dessa leitura, nós vamos analisar, tentar fazer essa codificação aqui, né? Tentar entender o que o exercício está pedindo, né? Que a interpretação está ligada às conclusões que podemos chegar ao conectar as ideias ao texto com a realidade. Então, ou seja, né? Nós vamos fazer uma interpretação. O que o exercício está pedindo? E observando que tem uma figura ainda para nos ajudarmos. Então, vamos lá. Os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos comerciais.
Existem vários modelos de mostradores de hidrômetros, sendo que algum deles possui uma combinação de um mostrador e dois relógios de ponteiro. O número formado pelos 4 primeiros algarismos do mostrador fornece o consumo em metros cúbicos, e os 2 últimos algarismos representam, respectivamente, as centenas e dezenas de litros de água consumidos. Um dos relógios de ponteiros indica a quantidade em litros e outro em décimos de litros, conforme ilustrado na figura a seguir. Então aqui ele está explicando, né, que ele é um hidrômetro e que ele tem 2 ponteiros e que os 4 primeiros dígitos são os marcadores, né, ó, são os marcadores de consumo. Então está mostrando aqui que os 4 primeiros dígitos são os marcadores de consumo. Ele fala aqui também, né, que o metro cúbico é igual a 1000 litros, metros cúbicos de água consumidos, ó, está mostrando lá em cima, né? Então ele está dando mais informação. Aí ele fala desse 8 e 5, né? O 8 representa centenas de litros e o 5 representa dezenas de litros. E aí você pensa assim, poxa, o 5 representa dezenas de litros, mas o 5 não representa unidades de litros? Então aqui ó, a gente começa a analisar, né, o que é o exercício. E aí temos lá embaixo também os 2 ponteiros. Um dos ponteiros representa litros e o outro ponteiro representa o décimos de litros. Tá? Porque a quantidade de litros é o representa ali o ponteiro, o primeiro ponteiro, que tem 9 litros. E o segundo, o décimos de litro, que são 3. Então essas são as informações dessa primeira informação. Aí a pergunta é o seguinte: considerando as informações indicadas na figura, o consumo total de água registrado desse hidrômetro em litros é igual a. Aí nós vamos analisar assim, ó. Quando ele colocou lá, né, que 5 representa dezenas de litros, né, e ele quer respostas ali em litros, né, aí você vai ver assim, né, quando você coloca lá os valores posicionais, né, as casinhas, dezena, a unidade de dezena, centena, décimos, decímetros, centímetros. Então, como que você colocaria ali, ó? O 5 representa dezenas de litros. Então, você vai colocar lá, o 5 representa dezenas de litros. Aí, você vai colocar o 9 lá na unidade de litros, porque ele quer o consumo de litros, o 9 representa, no caso, o litro. Aí o décimos de litro, vai lá colocar o décimos de litro. Então lá, décimos de litro. Aí já colocou eles na sua ordem, ó, décimos de litro. Colocou eles nas suas ordens da forma como está representado ali, tudo do jeitinho que está escrito ali, ó. Aí você vai lá e observa nas alternativas aonde que está o 593, ó. No caso, está na alternativa D. Então, essa seria a resposta. Alternativa D. Então, é isso aí. Deu para entender? Vamos para a próxima. Próximo exercício lá. Também de interpretação. Enem 2019. Um casal planejou uma viagem, definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$ 1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para a moeda de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gastos diários em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Aí tem lá o país de destino, França, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido. E as moedas, taxa de câmbio e o custo diário. Aí ele quer saber se nessas condições qual será o destino escolhido para a viagem. Então ele pergunta ali, né, qual que será o menor custo diário da viagem. Para você saber qual que é o menor custo da viagem, eu acho que você teria que fazer o cálculo, né, da taxa de câmbio pelo gasto diário. Multiplicando os dois ali, você vai encontrar, multiplica um pelo outro, vai encontrar qual que é o menor custo diário.
Então, multiplicar lá 2,78 vezes 390 dos Estados Unidos, 400 vezes 2,14 da Austrália, 410 vezes 2,10 do Canadá, 290 vezes 4,24 do Reino Unido. Aí você vai obter a resposta. Então, deu lá 1084,20 dos Estados Unidos, 856 da Austrália, 861 do Canadá, 1229,68 do Reino Unido. Tendo essas respostas, agora sim nós podemos escolher aqui qual que será a viagem que vai ter o menor custo. Então, observando ali, ó, a Austrália teve o menor valor, que é 856. Então, a resposta seria a alternativa A. Então, essa é a alternativa. Então, espero, né, que tenham compreendido. Então, lembrando sempre que tem que fazer uma leitura geral. Da leitura geral, você vai analisar quais são os procedimentos para fazer o cálculo, né? Ou fazer uma análise, né, de como você achar a sua resposta, beleza? Um abraço, fiquem todos com Deus. E nunca deixe de